Primeiro, eu queria agradecer aí a oportunidade de você estar aqui também, 9h30, sei que é cedo, mas... Não, eu acordo 5 horas da manhã. Que bom, então. Então, vamos lá. Queria começar primeiro perguntando, você carregou no próprio nome uma história de comprometimento com a indústria. Como foi o momento em que você percebeu que dar continuidade a esse legado seria não apenas uma escolha profissional, mas uma vocação? Olha, eu vou dizer assim que não foi uma vocação, foi um bom treinamento, tá? Meu pai, até fala em nome do meu irmão também, né, que está junto. Meu pai e minha mãe, que são os fundadores da empresa, inclusive minha mãe continua atuando como presidente hoje, nos ensinaram muito bem a trabalhar. Então, desde pequeno, eles ensinaram o que é dar valor ao dinheiro, o que é dar valor para as coisas, correr atrás. Então, para mim, a continuação do legado foi como uma continuidade de um bom aprendizado, Entendi. tá? Ok. E isso vai representando, não é só tempo, né, esse legado, são decisões, crises, transformações. Então, quais foram os aprendizados que a Repume considera, você e a empresa consideram inegociáveis, assim? Para mim, o autoconhecimento que eu tive de produção pela empresa ser totalmente verticalizada, assim, sabe? É uma empresa que derrete, eu falo para todo mundo, que derrete o alumínio e transforma em luminária. É uma empresa que transforma a chapa num poste. Então, tem conformação, tem fundição, tem ferramentaria, tem usinagem. É um conhecimento de uma gama muito alta de setores que fizeram me ajudaram, assim, em áreas fora até da empresa, sabe? Claro, claro. Então, assim, para mim, o conhecimento que a Repume me trouxe, desde o chão de fábrica até a parte diretiva, né, diretiva, foi assim, ímpar, cara. É um conhecimento, assim, ferrado. Eu dou Aham. graças a Deus por ter nascido aqui, cara. Tem as dificuldades, como todo lugar, né, mas é muito bom, assim, ter todo esse conhecimento na cabeça, né? Claro, com certeza. E existe uma tensão clássica assim, na associação empresarial entre preservar o que foi construído, né, o passado da empresa e inovar para o futuro. Na prática, como é que você equilibra esse respeito à identidade da Repume com a necessidade de imprimir uma visão nova de negócio, de continuidade, de inovação? Vamos lá, que tem frases que eu falei, frases que eu escutei que me respondem essa pergunta. Logo que o meu pai faleceu, mesmo minha mãe atuando, a frase que eu falei para todo mundo foi, até por experiências aí como Mapping e outros, eu sempre gostei de pesquisar sobre as empresas, né, principalmente familiares. Eu falei para todo mundo, eu não vou mudar nada, tá? Eu vou manter um time que está ganhando, não se mexe. Então eu vou manter a mesma estruturação, as mesmas regras, a mesma cultura, porque a empresa cresceu baseado nessa cultura. O que eu posso fazer são melhorias. E é o que a gente está fazendo nessa parte de inovação, pensando no futuro, em melhorias. Por exemplo, hoje, o nosso mercado de iluminação pública em si não está tão bom. A gente está entrando em outros tipos de mercado. Aí a diversificação é utilizar o que a gente tem de conhecimento fabril e implementar para tentar conseguir outros lugares, outras oportunidades, né? E, inclusive, aí utilizando a frase que meu pai falava muito, que a empresa vive de dinheiro, então a gente tem que olhar o que não está dando muito faturamento e melhorar, né? Com E vai e certeza. aprimorando. Porém, assim, a continuação do legado, que foi a frase que eu falei, é manter a cultura da empresa com melhorias. Foi Com isso. certeza. Ah, ok, maneiro. Então, falando um pouco mais sobre a empresa agora, ela atua num segmento muito técnico, né, de iluminação. Então, como a República consegue manter ao mesmo tempo a profundidade técnica e a capacidade de inovação contínua, né? Porque é um mercado que tem que cada vez se adaptar, a inovar e tudo isso. É, o...
Primeiro que a gente tem uma frase na cabeça que a gente gosta de fazer, não gosta de fazer para os outros, porque a gente não quer para nós. Então a gente entrega para os nossos clientes realmente aquilo que a gente vende. Então a gente está em constante inovação para tentar entregar o correto e o melhor. Ah, por exemplo, fluxo luminoso. O nosso é realmente medido. A gente não usa nem o do Inmetro lá, que tem uns 10%. A gente oferece para o nosso cliente a nossa consolidação com o resultado realmente medido. Ah, como que vocês conseguem estar melhorando o produto? A gente tem um corpo de engenharia aqui interno. Eu sou engenheiro elétrico, eletrônico. Meu irmão é engenheiro mecânico. Por isso que eu te falo que a gente foi muito bem treinado pelo meu pai. Foi Sim, sim. direito. Já seguiu, né? Então, Aham. assim, a gente sempre tem essa coisa na cabeça de, vamos melhorar. Ah, deu um problema. A gente não lida com problema igual qualquer assistência técnica. A gente recebe o problema, gosta de analisar e dá um feedback para o cliente do que aconteceu, entendeu? Até de aprimoramentos em peça. Então, a gente está sempre nessa melhoria contínua. Ah, novos produtos a gente está estudando também, entendeu? Porque o mercado está pedindo. E a Repumi tem uma coisa que, assim, é engraçada. Por crescer com confiabilidade, a gente sempre criou linhas de produção baseado na solicitação do cliente. Um exemplo é, pô, na época, né, a gente sempre fabricou luminária, pô, por que vocês não fazem luminária pública? Por que vocês não fazem reator? A gente criou reator. Por que vocês não fazem poste? A gente criou poste. Por que vocês não fazem o LED? Faz o LED. Então, a gente sempre teve um bom respaldo de confiança dos nossos clientes e eles nos solicitam sempre a melhoria também, entendeu? Claro, claro. E ter um laboratório próprio é um diferencial, né, no setor. Então, o que a estrutura representa na prática para a qualidade do produto e para a confiança do cliente? Olha, o laboratório ele foi criado justamente isso, para a gente manter a qualidade dos nossos produtos. Eu costumo ser muito sincero, então, assim, claro, os produtos podem dar problema, né? É uma indústria, mas o nosso índice de retorno é muito baixo, entendeu? Então, está abaixo de 1%. Hoje em dia, isso no mercado é muito raro. Mas por quê? Porque a gente faz, com o nosso laboratório, o teste de rotina, o desenvolvimento interno, desde o zero. O único ensaio que a gente não consegue fazer interno aqui, porque as condições do prédio não suportam, é o ensaio de vibração, porque ele mexe muito com a estrutura do prédio, né? Mas o Sim, restante de todos os ensaios que tem em laboratório, a gente tem, e todos aferidos também com o laboratório. Então, a gente tem aquele interlab que faz a conferência dos equipamentos. A única coisa que eu fico triste um pouco no mercado é que as pessoas hoje não estão reconhecendo essa qualidade, nem fazendo os ensaios nos fabricantes para verificar se aquilo que está sendo entregue é realmente aquilo que foi vendido. Por quê? Esse laboratório foi muito utilizado por CEMIG, CPFL, Prefeitura Municipal de São Paulo, Prefeitura do Rio, para fazer verificação e validação daquele lote que foi comprado, entendeu? sim, sim. E hoje as licitações não solicitam mais isso. E a gente vê no mercado, inclusive eu sou presidente lá do grupo de P-Legal no Anabilus, que é formado por algumas empresas bem consolidadas no mercado, e os editais não têm mais essa solicitação para fazer a verificação em campo. E essas empresas, inclusive, elas têm laboratório próprio, porque na época elas cresceram com essa solicitação. Sim. Isso ajuda as pessoas a crescerem. E a gente vê o problema no mercado por quê? O pessoal entrega gato pro lebre, não entrega aquilo que Sim, condiz, entendeu? sim. Sim. Aí. Então, 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 o mercado de iluminação ele vive essa transformação, né, com LED. E como é que a Repume ela lida com essa mudança sem perder a essência dela do legado, como você já tinha dito antes, e está sempre preparada para a inovação? Com a chegada do LED impacta tudo isso. Olha, o LED foi até uma requisição do meu pai, né? Quando eu sou engenheiro eletroeletrônico, tinha acabado em 2008 de terminar a faculdade, e ele falou com a seguinte frase: eu tenho 25 anos de empresa, são 25 anos de renome, e esse nome pode se perder em um dia.
Então, você tem um objetivo e o compromisso de fazer uma luminária com qualidade para manter, perdurar esse nome durante mais 100 anos. E é isso que eu venho fazendo. Então, assim, a qualidade que a Refume, a qualidade que a nossa equipe faz aqui do produto, é pensando não no momento, não no valor, é pensando na continuidade da empresa. Porque passa a crise, vem crise, a gente está sempre aí saudável e bem e com produtos bons para poder fornecer para o mercado. O único detalhe que a gente vem sofrendo muito é justamente com essa concorrência desleal. Eu imagino. E a sucessão, ela não é apenas receber o comando, é também preparar para o que vem depois. Hoje, como você pensa a continuidade da República para as próximas décadas? Existe uma cultura ativa de formação de novos liderantes dentro da empresa? Na verdade, meu pai sempre foi muito bom para isso, tá? Então, assim, a equipe que ele formou é a equipe que está atuando hoje, junto com a gente. E, queira ou não, eu fui um peão, vamos falar assim, né? Dentro da equipe, e fui treinado conforme o tempo. Então, para os próximos anos, o que eu pretendo fazer é a mesma coisa que meu pai fez. É deixar a empresa rodando sozinha. Tudo bem que a gente tem uma ajuda ímpar, que é minha mãe, que fundou a empresa, está aqui, mas a gente tem que sempre pensar no futuro. Então, a nossa ideia é fazer a República perdurar durante mais anos, trabalhando sozinho, e a gente sempre só direcionando ali, assim como qualquer empresário tem que fazer, né? Com certeza, legal. É, assim, acaba, como você é um cara que está na sucessão, assim, empresário, é uma questão de família, a- em algum momento sempre tem uma comparação, né? Você já viu a situação dentro do mercado, dentro da própria empresa, e o que que te ensina isso sobre construir a identidade como líder? É uma pergunta bem complexa, né? Porque você ser comparado é difícil, né? Mas eu tenho como objetivo fazer o que meu pai sempre falou. Eu e meu irmão, inclusive, só falo por ele também. Ele sempre falava a frase assim, ó, vocês têm que ser igual ou melhor a mim, entendeu? Então, o que que eu tento sempre fazer? Eu tento sempre seguir a mesma cultura, que é o que rege a empresa, seguir as mesmas diretrizes, e o que tiver para melhorar, porque cabe melhorias, a gente faz. Eu vou usar até o exemplo da analogia do campo, né, do futebol. A gente tem lá o cara que tá, aquele time que tá ganhando, não sei o quê, mas de repente o atacante ficou um pouco cansado. Vamos substituir um pouco aqui e melhorar. Isso a gente faz, entendeu? Eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de processos até, entendeu? Com certeza. Burocrático. Então, o que eu escuto muito, e graças a Deus eu escuto isso, é que eu, meu irmão e minha mãe estamos continuando com a República bem. Porque meu pai é uma figura muito forte representativa, né? Então, assim, todo mundo sabia da importância que ele tinha, da importância que ele era para o mercado. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo manter isso. E também criando novas vertentes, né? Sim, com certeza. É, Tem uma coisa legal para se falar disso aí, que é uma analogia que eu acho que pouca gente fala, não sei se é voltando um pouco algumas perguntas atrás, mas assim, eu falo que a grande dificuldade de você manter uma empresa que já tem um legado anterior é você aprender. Eu falo que é um filho, tá? Então, meu pai, ele criou esse filho e sabe todos os vícios dele. Para mim, eu tive que aprender os vícios em um curto espaço de tempo e manter a criação desse filho e continuar mantendo para que esse filho viva saudável. Então, assim, é uma analogia que eu falo que foi o que aconteceu para mim, que aparece para todo mundo e que se puder dar dica tente conhecer tudo para poder dar continuidade. com certeza. E, assim, o setor de iluminação, ele vive, né, por se modernizando, a energia, tudo isso.
qual é a leitura da Repume sobre as oportunidades e os obstáculos do mercado nos próximos anos? Olha, a oportunidade que deveria ter, que eu considero melhor, é voltar a ter projetos para você fazer uma boa iluminação, não simplesmente trocar 6 por meia dúzia. Então, se você tem uma luminária lá de 100 watts, muita gente vai lá e fala, vamos colocar uma de 40 que funciona. Não, não é assim. Você pode fazer um estudo para ter muito mais eficiência e entregar muito mais do que aquilo de simplesmente uma troca. Então, assim, deveria voltar a ter duas coisas principais no mercado. Realmente, a verificação em loco daquele material que está sendo entregue, algum tipo de certificação, algum tipo de controle, e voltar a ter projetos para fazer as obras. E por que eu digo que isso seria uma oportunidade? Porque justamente resolve o outro problema, que são os obstáculos. Entendeu? As pessoas colocam fazem simplesmente uma mera troca de 100 watts por 40 e acaba colocando simplesmente o que está certificado no Inmetro, o que está certificado no Procel, só que na hora de verificar, recebem outra coisa, porque não tem um edital, não tem um projeto, não tem um cálculo efetivo daquilo ali que foi implementado. Então, esse é o principal problema que a República vem passando na parte de iluminação pública com as suas luminárias, e não só a República, alguns outros. E te digo mais que isso é uma certeza, porque teve um projeto que a gente colocou uma luminária que era a mesma potência do concorrente, que estava lá, só que a pessoa falou, nossa, está iluminando muito mais. Mas por quê? Porque eu fiz um projeto, eu coloquei uma lente específica, eu certifiquei essa peça, e aí eu entreguei aquilo que realmente era para ser entregue. Entendeu? Claro, claro. Então, falando muito sobre isso, né? Você já tinha deixado antes falando que tem uma questão aí com a indústria que talvez tenha perdido um pouco essa questão do laboratório, de coisas que não são mais obrigatórias e por não ser obrigatórias, a própria a indústria acaba deixando um pouco de lado. Para encerrar, tem alguma mensagem que você deixa para quem está vindo, para quem também já está no agora dentro da indústria, que alguma mensagem que você deixa para as pessoas construir uma história melhor, uma própria história? Eu acho que baseado um pouco nas coisas que eu falei, a mensagem é não fazer para os outros o que você não quer para você. Então, tente fazer o seu melhor, tente fazer com a maior qualidade possível. Por mais difícil que seja, eu acho que é o que te dá orgulho depois de você ver uma peça sua implementada e dando o resultado que você gostaria que desse. Claro, claro. Oi, Ok. pessoal, Ô, Agora, Vitória, Vitória. tô te ouvindo. consegui entrar aqui. Primeiro, queria agradecer a você, Donato, aí, pela disponibilidade, né, da entrevista, tá? E parabenizar aí o Pedro também, né, que é um jornalista jovem entrando nesse setor. E eu não acompanhei a entrevista inteira porque eu não estava conseguindo ouvir vocês nem falar. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Tá, eu só queria complementar duas perguntas que eu acho que vai fazer diferença aí nesse material. Primeiro, como vocês têm lidado com a República? A República está fazendo quantos anos, Donato? Só para eu. Esse ano vai fazer 44. Pois é, uma empresa de quase 50 anos. Como vocês têm lidado? Vocês já tinham lá no passado a entrada de empresas europeias, como a Schroeder e tal, que obviamente trouxe para o mercado um movimento, né? Porque são indústrias muito avançadas fora do país. A questão é que é praticamente impossível comprar esse produto no país em virtude das taxações e tal. Mas agora também existe produto da China. Como é que vocês, que uma empresa tão tradicional, eu conheço a Recome há muitos anos, há mais de 20 anos, têm lidado com esse concorrente? Né? Porque eu sei que isso é em vários setores, os chineses, obviamente, estão criando ali terror. E, de fato, é quase impossível competir com os valores que eles praticam no mercado.
mas queria o seu ponto de vista. Como é que vocês, empresas nacionais como a República, né, com um histórico gigante, têm lidado com esse desafio? Vamos lá. Primeiro que confesso para você que a gente está estudando essa questão da China também, de produtos. Mas o que eu quero mencionar? Vamos fazer uma analogia com a Mercedes e a BMW, tá? Uhum, São carros de qualidade, carros que entregam justamente aquilo que você solicita. Talvez não tenha toda a tecnologia que os chineses estão vindo trazendo, mas você tem toda a confiabilidade do produto. Então, o que uhum, a Recome está vendendo é a nossa confiabilidade. Por quê? Porque aqui eu tenho o controle do processo. Eu sei o que eu estou entregando, eu sei o que eu estou comprando, eu sei o que eu estou verificando. Produtos de matéria-prima, por exemplo, para embarcar na nossa luminária, passam por um teste de 1 ano e meio aqui. Não é simplesmente chegar, eu tenho LED. Não, não. Você vai passar por um teste aqui efetivo e ver o que é esse LED realmente. Se eu posso agregar esse LED no meu portfólio de produtos, mesmo porque depois eu tenho que certificar essa luminária também. uhum. Entendeu? Então, assim, o que eu levo de diferencial é a confiabilidade, a qualidade do produto. Agora, quanto a preço, é um pouco do que eu falei lá falei com o Pedro, em algumas perguntas anteriores. Existe só um diferencial que você pode trazer, dois, né? Dois diferenciais que você pode trazer para poder comparar realmente os produtos, né? Porque uma coisa é você trazer, vamos lá, os dois pontos são qualidade, o projeto e fazer a verificação em loco, né, nas empresas. São os dois pontos que eu colocaria. Fazer projeto biotécnico e fazer os testes nas empresas utilizando os laboratórios dentro, que as pessoas vão ser obrigadas a ter laboratório. Então, isso eu acho ótimo. Uhum. Agora, assim, comparando de verdade, se você pegar uma luminária de qualidade comparada com a da República e tudo mais, o preço é equivalente, tá, Vitória? O problema está na carga tributária do Brasil. Aí a gente entra em um outro cenário, numa outra discussão, e até justifica o porquê está entrando tanta empresa chinesa revendendo coisa aqui. Mas, diante das dificuldades, é aquele negócio, Mas né? essas empresas chinesas, normalmente, elas montam no país, por isso que fica mais barato para elas, né? Não Elas só isso. trazem, Se você trouxer revender e não botar a mão, você tem diferenças de alíquotas que trazem benefícios, tá? entendi. Um exemplo é ICMS. Enquanto o meu é 18, uma revenda é 4. Nossa, muita diferença. Então, assim, tem umas coisas, umas diretrizes do Brasil que deveriam ser revistas. Favoráveis ao mercado interno, mas que favorece o externo. Exatamente. Então, assim, deveria ser colocar uma alíquota, não digo para bloquear, não, tá? Eu acho que todo mundo tem direito a vender. Se o cara, É, se o cara a vende. lei fronteira, né? Mas assim, deveria ter alguma coisa para igualar. Aí vai ser o quê? Competição leal, vai. É o cara, eu consegui comprar neste momento um lote mais barato, consegui produzir mais, aí realmente abaixou meu valor. Aí o cara vai vender melhor aqui. O da China conseguiu trazer porque eles tiveram mais condições. Aí beleza, entendeu? Mas em termos de tributário, hoje já tem uma diferença gigantesca. Entendi. Então, acho que continua sendo a credibilidade do produto, né? Da reposição, do atendimento Esse é o diferencial da República. espontâneo, É que a, é são a qualidade, e você tocou num assunto que eu tinha esquecido e é real. A gente tem o pós-venda muito bom, entendeu? Então a gente traz a agilidade para resolver, a gente dá o feedback do que aconteceu, então isso é rápido, né? especialmente em um investimento tão significativo, né? Da Sim. cidade. E a outra pergunta, que eu não, talvez até ele já tenha feito, mas eu queria, né, eu como criador da VJ, que hoje estou passando o bastão ali para o meu filho, João Pedro, que faz publicidade no Mackenzie e tal, mas a gente como pai, né, é óbvio que a gente quer ver aquilo que a gente criou perpetuar, né, seguir em frente. Legal. Mas eu imagino que para quem herda essa, essa estrutura pronta, que tem um DNA, né, por mais que vocês tenham sido criados ali no pátio industrial, acompanhando cada processo,
Qual que é o grande desafio de quem herda uma história tão bem construída, né, de uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo ali no mercado? Enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu vou entrar bem na operação aqui, que foi o que aconteceu comigo, tá? Eu até comentei. Mais do que isso, porque você tem um irmão, né? Essa Mas decisão de quem cuida do quê, enfim, no seu caso ainda há uma divisão de responsabilidade ali. é assim, ó. A gente fez umas divisões, mas a empresa familiar não tem muito disso de divisão, tá? Todo Inclusive, mundo fala, por coincidência, tá? Eu fui um cara que estudei muito sobre sucessão familiar. certo. E li livro, fui no Dom Cabral, pesquisei, até tentei implementar, mas na real, Na prática, né? prática, é aquele negócio assim, vamos pegar o leme e vamos guiar, Certo. certo? O leme já existe. Não adianta você querer trocar esse leme e colocar um bonitão. Não, não precisa. Vamos trocar esse leme e aprender com ele. Então, o que eu falei anteriormente foi a ideologia do filho, né, que eu aprendi. Meu pai, ele criou esse filho que é a empresa. Então, ele sabe todos os vícios, como anda, como corre, como Tudo. vende e tal, certo? Tá na cabeça, O coração, né? o coração. Eu assumi muitas coisas que eram do meu pai, porque eu estive do lado dele e aí, como eu aprendi, eu fiquei com essa parte de RH, de pessoas e tudo mais. Mas a analogia que eu faço, que eu falei para o Pedro, foi: pega esse filho, porque é um filho. Você precisa alimentar, você precisa produzir para poder vender. Então, assim, você pega esse filho e aprende os vícios dele, né? Uhum. Eu me arrependo de não ter tido essa atitude até quando meu pai estava vivo, entendeu? Porque ele tocava tudo, ele decidia tudo, só que eu também devia ter falado assim: posso fazer um pouco? Então, de uma forma educada, sempre para também não dar confusão, mas eu ficava muito acomodado. Então, qual que é a diferença? Que eu aprendi as duras penas, mas eu aprendi os vícios desse filho, eu aprendi como ele andava, qual caminho ele preferia seguir, e estou mantendo o jeito que ele foi educado. E por que eu Certo. digo mantendo? Porque, da mesma forma que eu li sobre sucessão, eu também li sobre as empresas que deram certo e empresas que deram errado, familiar. E a maioria das empresas que deram errado foi porque as pessoas que fizeram MIT, que fizeram um monte de faculdade e achavam que eram conhecedor de tudo, fizeram uma grande mudança na empresa. E as empresas que deram certo simplesmente mantiveram a cultura, que é o que eu comentei agora, mantiveram a cultura e foram melhorando algumas coisas e agregando algumas coisas durante o tempo. Entendeu? Então, Uhum. eu não preciso colocar o meu DNA na República, assim como meu pai fez, porque ele criou. Sim. Eu preciso do DNA que foi criado. Entendeu? Você Então, precisa, assim, na verdade, implementar mecanismos de mercado, né? Olhar como um produto. você vai melhorando, aí são coisas que você vai melhorando. Mas, por exemplo, uma coisa que veio de uma reportagem, que foi justamente o que eu fiz sem querer, tá? Um cara que assumiu a empresa do filho, do pai, foi lá e trocou o cara que era de 50 anos de idade, que custava muito caro, por um cara mais barato, por três mais barato, alguma coisa assim. No final da conta, ele quebrou a empresa. Por quê? Minto, perdão, lembrei. Ele colocou uma pessoa mais eficiente, um pouquinho mais cara, mas que tinha mais conhecimento. Uhum. Só que existe um negócio que chama conhecimento intrínseco. Uhum. Então, existem pessoas aqui dentro, por exemplo, que eu mantive. Ah, perante ao mercado, pode ser que não seja tão eficiente, perante ao mercado, pode ser que não seja tão barato. Para o custo, né? O custo da empresa não seja tão bom. Mas existe uma coisa dessas pessoas que é incontável. É o jeito que ele já conhece o processo, é o jeito que ele sabe fazer a coisa e manter o processo andando, entendeu?
Então, existem pessoas-chave, que a gente chama de braço direito aqui dentro, a gente não trocou. Poderia ter trocado para baixo? Poderia. Poderia ter trocado para melhorar a eficiência? E aí Poderia. você perde todo um DNA, né? Exato. Aí perde o DNA, que foi o que eu comentei. Entendeu? Então, assim, DNA, eu então, posso dar uma dica simples para o Pedro aí. Momento de se assumir, mantenha a cultura da empresa e faça melhorias. Se você botar o que é cultura na tua cabeça, você a vai, filosofia, né? você vai ver que você não precisa de grandes mudanças. Ou Entendeu? seja, manter um time que há muitos anos vem ganhando, vem perdendo, vem Isso aí. assumindo derrotas e vitórias juntos, Exatamente. porque cada um sabe dentro do processo a sua responsabilidade, né? Tem conhecimento, e claro que, obviamente, isso acaba virando um diamante dentro do contexto. Muito Exato. bem. Ok, muito bacana.